Olá, eu sou Vinícius da CHC Advocacia, tudo bom? Você está demitido. Ninguém gosta de falar ou de ouvir essas três palavras, mas tem vezes em que elas devem ser ditas até por uma questão de justiça. Neste vídeo, vamos conversar sobre um assunto muito importante, as situações mais comuns que podem levar à dispensa por justa causa e os erros mais frequentes na sua aplicação. Agora, antes que eu esqueça e receba um cartão vermelho, vou pedir para você deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e apertar o sininho da notificação. Entre as principais preocupações do empregador ao demitir um funcionário por justa causa está de ser acionado na Justiça do Trabalho. Por isso, o empresário deve ter cuidado ao decidir aplicar esse tipo de rompimento do contrato de trabalho. Até porque o nome justa causa não é à toa. É preciso que o empregado tenha praticado um ato grave contra a empresa que justifique o seu desligamento. Today, smoking is gonna save lives. Você é maluco, é? E isso gera uma grande consequência para o empregado, que não terá direito a receber as férias proporcionais, o 13º, nem o aviso prévio, tampouco sequer poderá sacar o seu FGTS. Então, o nosso vídeo de hoje tanto irá falar das situações mais recorrentes que dão direito ao empregador demitir o funcionário por justa causa, quanto irá tratar dos cuidados necessários para que essa medida não seja invalidada. Bora conferir? Bora! Todas as circunstâncias que autorizam a demissão de um empregado por justa causa estão descritas no artigo 482 da CLT. São elas: ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual, condenação criminal do empregado, desídia, embriaguez habitual em serviço, violação do segredo da empresa, ato de indisciplina ou de insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo da honra ou da boa fama, prática de jogos de azar, perda da habilitação ou de requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão. Caraca! São muitas, né? Aposto que nem deu tempo de decorar. Como nosso objetivo neste vídeo não é oferecer uma aula sobre o tema, iremos abordar apenas as 5 situações mais corriqueiras previstas em lei. Mas se você quiser conferir tudo sobre o assunto, é só clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele te levará para um artigo completo sobre demissão por justa causa de nosso blog. A primeira das situações que abordaremos é o ato de improbidade. Imagina só, um empregado que tem que trabalhar todo sábado. Acontece que o time do coração dele vai jogar numa final de campeonato na hora do serviço. Aí ele pensa: Céus, eu não posso perder esse jogo, mas também não posso arriscar meu emprego. Já sei, vou conseguir um atestado médico falso dizendo que eu estou muito doente e abonar a minha falta. Não. Errou feio, errou rude. Neste caso, muito mais que o prejuízo causado ao patrimônio do empregador, a lei quis proteger a relação de confiança que deve existir entre trabalhador e patrão. Aqui, como a falta praticada acaba com a confiança que o patrão tinha no trabalhador, a CLT autoriza a justa causa de imediato. Doutor, e se o empregado é daqueles que não falta, mas também não faz nada que preste? Vem só cumprir o horário na minha empresa e tomar cafezinho. Também é ato de improbidade? Não. Neste caso, a conduta dele pode ser caracterizada como desidiosa e também é motivo para demissão por justa causa. A desídia se apresenta em pequenas ações que o empregado comete durante a prestação de serviço, como realizar as atividades profissionais de maneira desleixada, preguiçosa ou desinteressada. Ela também ocorre nos frequentes atrasos de chegada no ambiente de trabalho, má vontade e desinteresse claro pela realização do próprio trabalho. Mas vale destacar que esses fatos devem ocorrer de forma repetitiva, ou seja, se o empregado chegar atrasado uma única vez ou por qualquer razão não entregar aquele projeto no dia combinado, isso não pode ser enquadrado como desídia, tá ok? Legal! Aqui é preciso que a conduta de preguiça e desleixo seja comum, reiterada, não ensejando a justa causa se acontecer uma única vez. E aquele empregado que descumpre as ordens da empresa? Faz o que tem que fazer, mas sempre do seu jeito e desacatando as ordens do seu chefe. O patrão pode aplicar a justa causa? Pela desídia? A resposta é sim e não, já que aí não é pela desídia. Eu não entendi o que ele falou. Calma que eu vou explicar. O empregado que age dessa maneira pode ser demitido por justa causa, mas sua conduta é enquadrada em outras situações previstas na lei. São elas a indisciplina e a insubordinação. Embora os nomes sejam bem parecidos, elas não são exatamente a mesma coisa. A indisciplina ocorre quando o trabalhador descumpre uma regra geral da empresa, que é direcionada de forma impessoal para todos os empregados. Já a insubordinação está presente quando o descumprimento é de uma ordem especial, dada especificamente para que o empregado execute determinada tarefa. Ficou claro? Mais ou menos. Então vou dar um exemplo. Sabe aquele funcionário que tem mania de trabalhar sem uniforme, usar celular em local proibido ou comer em espaços não permitidos pela empresa?
A conduta dele, ao descumprir uma norma geral da empresa, é categorizada como indisciplina. What do we got here? Good pizza. Yeah? Cheese, or do we have other flavors, or Different stuff. which one's this? Perfect. Por outro lado, se o chefe orienta que uma tarefa seja feita de um modo ou entregue em determinado prazo e o empregado desobedece essa ordem, essa conduta pode ser caracterizada como insubordinação. Eu te falei que não eram iguais, deu para entender, né? Embora diferentes, em ambos os casos a lei permite que o trabalhador seja demitido por justa causa. A próxima hipótese de justa causa abrange, sabe aquele tipo de empregado que está quase um mês faltando, sem dar satisfação? Sim, dele mesmo. Ou você achou que o sujeito iria sumir por um mês e voltar como se nada tivesse acontecido? O abandono de emprego ocorre quando o funcionário simplesmente some do trabalho sem dar qualquer justificativa. É até engraçado você ver aqueles empregados que ficam o dia todo no WhatsApp e quando começa a faltar simplesmente some e você não consegue encontrar ele de jeito nenhum. Pois é. Caso ele não apresente uma justificativa para as faltas, além de descontar as ausências de seu salário, o empregador pode demiti-lo por justa causa. Mas atenção, as ausências têm que ser por mais de 30 dias corridos, já que a Justiça entende esse prazo como requisito para configurar o abandono. Ou seja, ficar clara a vontade do empregado em não mais retornar ao trabalho. Como a gente já falou das situações mais comuns que podem levar à dispensa por justa causa, chegou a hora de explicar os erros mais frequentes na aplicação dessa punição. E para que você compreenda a importância de não cometer erros ao dispensar o empregado por justa causa, vai uma dica da CHC para você, empregador. Legal! Caso o empregado conteste a demissão por justa causa na Justiça do Trabalho, é sua obrigação de provar que o trabalhador demitido praticou uma das situações que falamos neste vídeo. É exatamente por conta dessa obrigação que o erro mais comum das empresas ao demitir um empregado por justa causa está em não reunir provas da falta grave cometida pelo empregado. Lembra da historinha do empregado que fraudou um atestado médico para assistir o jogo do seu time de coração? Pois é, não basta apenas esbarrar com ele no estádio no dia que ele deveria estar em casa repousando. Para se cercar de todos os cuidados e comprovar o ato de improbidade do empregado nesta situação, o empregador pode, por exemplo, solicitar junto ao hospital a comprovação de que o empregado de fato compareceu naquele dia. Por isso, antes de demitir um colaborador por justa causa, analise se você possui provas suficientes para comprovar a falta grave, caso necessário. Com as provas na mão, é só mandar embora. Out! Get out! Done. Excuse me? Get your things and get out of my office now! Come on, let's go! Call Bert Cooper's man at the Wall Street Journal. O maluco é brabo. E não para por aí. Também é comum que os empregadores percam muito tempo analisando o que fazer e quando decidem demitir o empregado, já tenha se passado semanas ou até meses do ato faltoso. Aplicar a justa causa nessas situações atrai muito risco para a empresa, já que a lei determina que não pode haver um grande decurso de tempo entre o conhecimento da falta pelo empregador e a imposição da penalidade sob o risco de ser entendido que houve perdão tácito a respeito da conduta do trabalhador. O que é isso, rapaz? Perdão tácito é o que chamamos de imediaticidade da punição. Assim, se o seu empregado acabou de praticar uma das situações que falamos nesse vídeo, é melhor se apressar para que ele não seja perdoado. Agora eu saquei! Para finalizar, é importante destacar que cada falta cometida pelo empregado só pode ser punida uma única vez. Ou seja, o empregado não pode ser advertido ou suspenso e depois demitido por justa causa por um mesmo fato. Caso isso ocorra, é provável que a justa causa seja revertida na Justiça do Trabalho. Assim, o ideal é que a empresa pense bem na medida a ser tomada para aplicar uma única punição. Também é essencial, antes de qualquer decisão, consultar seu advogado para saber se a justa causa que você pretende aplicar é ou não proporcional à ação do empregado. Como existem diversas alternativas à demissão por justa causa, tal como a advertência e a suspensão, é possível que mesmo praticando uma das situações que falamos nesse vídeo, a dispensa do empregado não seja a melhor solução. Por isso, como existe o risco de a justa causa ser revista judicialmente, é sempre importante contar com uma assessoria jurídica de qualidade antes de demitir qualquer empregado. Pronto, pessoal! Essas são as situações mais comuns que podem levar à dispensa por justa causa e os erros mais frequentes cometidos na aplicação dessa punição. Caso você tenha alguma curiosidade ou dúvida sobre o assunto, pode deixar seu comentário que a gente responde. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa aqui o seu like e compartilhe esse vídeo com todo mundo.
E se você quer ter acesso a vários conteúdos e tirar dúvidas sobre direito, se inscreva no canal. Visite o site e siga as redes sociais da CHC Advocacia. Ei, tô aqui nas redes sociais também, certo? Tô curtindo, tô acompanhando e tô, ó, dando o like, certo? Positivo.